Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Casa de Amor. Nossa casa fica localizada na cidade de Macapá, no estado do Amapá. E eu sou Cláudio Rodrigues, trabalhador desta casa, e hoje nós vamos falar sobre conhecimento e consciência. Não vou me adentrar muito na questão do conhecimento e também da consciência, até porque sabe-se que existe vários estudos sobre o assunto, mas o que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é um pequeno entendimento acerca do conhecimento e da consciência, de forma que possa nos ajudar no nosso dia a dia, a nós que estamos aqui nessa caminhada em busca exatamente do conhecimento, porque, como se diz, o conhecimento é que vai nos libertar. Então, no século IV antes de Cristo, na entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, havia uma inscrição dizendo o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Esta frase ela foi compreendida como uma mensagem do deus Apolo para as pessoas. Então era uma mensagem do deus Apolo para as pessoas, para que trabalhassem acerca do conhecimento de si mesmo. O deus Apolo, na antiga Grécia, era conhecido como o deus da beleza, né? O deus da perfeição, o deus da razão. Então era um dos deuses mais cultuados da Grécia antiga. Era o deus Apolo. Então lá estava essa inscrição onde recomendava que nós buscássemos o nosso autoconhecimento. Buscar o conhecimento de si, segundo os filósofos da antiguidade, devemos buscar porque é a partir do conhecimento de nós mesmos, é que nós vamos dar partida para o conhecimento verdadeiro sobre o mundo. Então nós precisamos desse conhecer, saber nossas limitações, saber aquilo que já adquirimos, e dessa forma é que nós vamos dar o start, né, nessa caminhada que é o objetivo nosso, gente, aqui é o nosso conhecimento. Querofonte era um amigo de Sócrates da época. Ele foi até uma pitonisa, nesse oráculo lá do deus Apolo, e perguntou a ela se existia alguém mais inteligente do que Sócrates. E a resposta vinda atribuída aos deuses é que não, que Sócrates seria a pessoa mais sábia naquela época. E esse amigo de Sócrates foi até ele e lhe contou sobre isso. E Sócrates, claro, não aceitou, duvidou e não se entendia como o homem mais sábio. Ele achava que tinham pessoas muito mais sábias que ele. E ele começou a reunir os sábios da antiguidade e começou a fazer os questionamentos, fazer perguntas e tudo. E ele começou a perceber que aquelas pessoas que se diziam sábias, na realidade não tinham tanto conhecimento. Eram muito presos a preconceitos, né? Então eles também não tinham conhecimento deles mesmos. Então tinham um conhecimento superficial, muitas das vezes até ilusório, ligados a preconceitos, a costumes, a tradições, e não
saiu daquilo ali, ficava naquilo. Então, depois dessa investida de Sócrates, ele compreendeu que a mensagem de que ele seria o homem mais sábio é porque ele já tinha um conhecimento dele mesmo. Então ele já tinha esse conhecimento e ele já compreendia a própria ignorância dele, gente. Ele já sabia da sua ignorância, sabia do ponto que precisava melhorar. Então, depois de todo esse trabalho é que surge aquela célebre frase, né, do Sócrates, onde ele coloca: eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então, o autoconhecimento e a tomada da consciência, né, da própria ignorância, são as bases para o conhecimento, segundo Sócrates. E veja que é alguém que viveu lá atrás, mas na época ele já incomodava ele sobre o conhecimento, como adquirir o conhecimento, e nos deixou essas mensagens para a nossa reflexão. Porque às vezes nós chegamos e até dizer, não, eu conheço você mais do que você mesmo, né? Às vezes nós dizemos para as pessoas assim, olha, eu te conheço mais do que tu mesmo. E às vezes nós queremos conhecer os outros e sem conhecer a nós mesmos. Então, enquanto nós não fizermos a nossa reflexão e esse trabalho do autoconhecimento, dificilmente nós vamos ter o conhecimento real do outro. Porque o nosso já é difícil e nem todos procuram esse conhecimento, né, com medo, às vezes, de sair daquela zona da ignorância, dos preconceitos, de ficar naquele comodismo, de não entrar em contradição com aquilo que ele entende como verdadeiro, né? Como um verdadeiro conhecimento. Então ele prefere ficar naquela situação ali. Então, ou seja, só abandonando os preconceitos que o sujeito está apto para buscar o conhecimento verdadeiro. Como eu falei, isso aí foi uma orientação nos deixada por Sócrates há muito tempo. De que temos que abandonar os nossos preconceitos. Aquela ideia de que não, eu que estou certo, a verdade está comigo. Eu, desde que eu nasci, que eu faço dessa forma. Aprendi com meus pais, que meus pais aprenderam com meus avós, e é desta forma. Então nós estamos muito presos às tradições, aos costumes e aos preconceitos. Então, quando nós agimos assim, nós ficamos limitados, nós ficamos vivendo ali naquela base que nós entendemos como real e que pode nem ser. Aí, só para ilustrar melhor, já que eu estou falando de Sócrates, da antiguidade grega, trazer também para nós o mito, né? O mito da caverna, que foi de um discípulo de Sócrates, Platão, onde ele fala de pessoas que, gerações após gerações, ficavam acorrentados no fundo de uma caverna. E eles não tinham a realidade do que acontecia fora da caverna. Então, na entrada da caverna, passavam ali pessoas, animais, e refletia o vulto, né, a imagem, era refletido no fundo da caverna, e eles ficavam ali dizendo, não, isso aí é tal coisa, né? E tinham aquelas imagens que chegavam até ele como a pura verdade. E ficavam vivendo ali, como ele colocou, né? Gerações após gerações, preso naquela caverna e imaginando através das imagens como sendo a pura verdade. Até que lá um dia alguém desses prisioneiros conseguiu se libertar da caverna e na saída ele teve dificuldade porque tinha uma fogueira e começou a afetar a sua vista.
e provocar incômodo. E também a claridade na saída da caverna começou a lhe perturbar, incomodar. E ele teve, em alguns momentos, a vontade de voltar para dentro da caverna e viver aquele seu mundo. Mas ele foi tomado de uma coragem e assim ele saiu daquela caverna. Saiu da caverna e começou a ver um mundo totalmente diferente daquele que ele conhecia dentro da caverna. Então, esse mito da caverna todos sabemos, é conhecimento de uma grande maioria das pessoas. É uma metáfora, né? Onde ele cita ali, nós estamos presos às nossas tradições, aos nossos costumes, aos nossos preconceitos, e vivemos presos àquilo ali, e é um comodismo, e ficamos ali vivendo naquilo como se estivéssemos vivendo, tendo o conhecimento verdadeiro, real. Ao passo que muito daquilo que nós entendemos como conhecimento são, como no mito da caverna, apenas vultos, imagens que nos chegam até nós e distorcidas da realidade. E muitos de nós, quando tem esse incômodo de ir em busca da verdade, é porque ele dá trabalho, né? Ele nos ofusca a visão, porque ele colide com aquilo que nós já temos como verdadeiro. Ele vem de encontro àquilo que nós entendemos como conhecimento. Então, essa pessoa que se libertou da caverna, ele sentiu esse incômodo, ele sentiu essa dificuldade, exatamente como quando começou a ofuscar a sua vista. Ofuscou a sua vista, apagando aquilo que ele tinha como verdadeiro, ali dentro da caverna. Então, muitos de nós também, às vezes, nós nos acomodamos. Nós preferimos ficar preso, acorrentado aos nossos preconceitos, às nossas ideias, né, preconcebidas, à nossa cultura, às nossas tradições, e não vamos em busca do conhecimento, do que existe além daquilo que nós temos como um conhecimento. E nesse mito da caverna é interessante, né, que na conversa ele diz assim, que esse prisioneiro que conseguiu se libertar e sair da caverna, e quando ele viu o mundo lá fora, ele se preocupou, disse, não, eu vou voltar, né? Eu vou voltar e vou esclarecer aquele povo, vou falar para eles do que é a realidade, porque eles estão tomando a realidade por sombra, por algo imperfeito. E eles comentam, o que você acha que vai acontecer quando essa pessoa voltar para a caverna? Não vão acreditar e pode até matarem ele achando que ele está louco de trazer aquelas ideias do mundo lá de fora. Então esse mito da caverna, gente, é algo que nós temos que trazer para nós como reflexão. Como é que eu estou? Eu estou aprisionado lá na caverna, estou aprisionado aos meus medos, à minha insegurança, ao meu conhecimento, ao meu preconceito, e não quero me livrar disso, e prefiro ficar ali acorrentado? Ou eu tenho que fazer aquele esforço que, mesmo que ofusque a minha visão, mesmo que venha colidir com aquilo que eu tenho como verdade, mas sair daquele meu mundo, daquela minha limitação e ir em busca do verdadeiro conhecimento. Então essa metáfora, ela é atual. Ela é atual porque hoje ainda permanecemos algemados, ainda permanecemos presos a tradições, a preconceitos, a ideias que nós trazemos de gerações a gerações e não vamos em busca de sair da caverna. Então fica aí essa reflexão para que a gente vá em busca, né, de outros conhecimentos, que vai realmente em busca do conhecimento, para que dessa forma a gente consiga avançar. E o conhecimento é que é a chave. Eu digo que o conhecimento é a chave que vai abrir as portas, que vai nos dar outra visão de mundo. Porque sem o conhecimento nós vamos ficar ali sempre preso naquela caverna, tendo aquelas imagens que chegam até nós
como sendo a pura realidade, enquanto que não é. E agora, quanto ao conhecimento, eu vou ler algumas partes que tem nos livros espíritas, né? Então, aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte, eu peguei alguns fragmentos do texto onde aparece sobre o conhecimento. Aí lá ele diz assim: de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungindo da ingratidão dos seus. Ele continua: ó, que pungente angústia é essa! Mas em tais circunstâncias que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Então, o que ele vem nos dizer do conhecimento? Quando nós temos o conhecimento das leis de Deus, quando nós vemos saber de que Deus nos criou e Ele não criou nós para sofrermos eternamente. Então, quando nós temos esse conhecimento, é quando nós conseguimos suportar as amarguras, dificuldades, como ele fala aqui, até daquelas pessoas muito próximas de nós. Porque sem esse conhecimento, a gente fica sem porto, sem base, e fica se perguntando e se questionando, mas por quê? Por quê e por que aconteceu isso? E com o conhecimento ele vem dizer de que aquilo ali que está acontecendo é passageiro e que não existe sofrimento eterno. Então o conhecimento ele vai nos libertando também do sofrimento. Aí mais na frente, nas instruções dos Espíritos, eles falam a questão da matéria, daquilo que nós podemos dizer que é nosso, que é nossa propriedade. Porque como nós estamos aqui no planeta Terra, mundo material, nós entendemos como nosso, né, os bens adquiridos, bens materiais. E aí ele diz aqui, a verdadeira propriedade. Que é então o que ele possui? Ele responde, nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isso nós levamos, né? Então, o conhecimento, isso é nosso. Aquilo que nós adquirimos em uma encarnação, ele vai nos ajudar como base para as próximas encarnações, para que nós possamos suportar as dificuldades que surjam em nosso caminho. Então, é o conhecimento que vai abrir as portas e limpar o caminho que nós vamos seguir na nossa trilha evolutiva. Na pergunta 59 do Livro dos Espíritos, também ele fala aqui, os povos formaram ideias muito divergentes a respeito da criação, conforme o grau de seus conhecimentos. Ou seja, dependendo do conhecimento, cada um tem uma ideia da criação, como é que foi. Dependendo do conhecimento que você tem, cada um tem uma ideia de Deus. Dependendo do seu conhecimento, cada um cria o seu Deus, gente. Então, o Deus tem várias criações de Deus e todas elas atreladas ao conhecimento de cada um, ao estado evolutivo de cada um. Então, dependendo do conhecimento, eu tenho aquele Deus guerreiro, eu posso ter aquele Deus vingativo, eu posso ter aquele Deus cruel, eu posso ter aquele Deus que para certas coisas não perdoa, ou eu posso ter aquele Deus de amor e do perdão eterno. Então, tudo está na base do conhecimento que nós temos, gente.
Então isso aqui você vê que nas literaturas espíritas, eles vêm nos recomendar acerca do desenvolvimento do conhecimento. E é uma praxe nos centros espíritas nós estudarmos muito, né? Os espíritos vêm nos orientar sobre isso, vêm nos sugerir que façamos os cursos, que estudemos, a fim de que nós possamos sair dessa esfera da ignorância e assim ter uma visão diferente de mundo, ter uma visão diferente de Deus. Então o conhecimento, como eu falei, é a chave que vai abrir as portas e o conhecimento é que vai limpar o nosso caminho, evitando muito daqueles tropeços que sem o conhecimento fatalmente nós vamos cair. Também aqui ele fala, é dado ao homem evitar os flagelos que o atormentam? Isso aqui está no Livro dos Espíritos, pergunta 741. Ele responde, sim, né, quanto aos flagelos que atormentam, aquilo que vem me atormentar, atormenta a todos nós, aquilo que atormenta o ser humano. Ele fala se é dado ao homem evitar esses flagelos. Aí os espíritos responderam, sim, em parte, embora não como se pensa geralmente. Muitos dos flagelos são a consequência da sua imprevidência. À medida que adquire conhecimento, olha aqui mais uma vez o conhecimento, à medida que adquire o conhecimento e experiência, pode preveni-los se souber procurar suas causas. Então, muito daquilo que atormenta a humanidade, as pessoas, pode ser evitado? Pode. Como é que eu vou evitar? Com o conhecimento, adquirindo o conhecimento. E só voltando lá atrás, nas orientações de Sócrates, para eu adquirir esse conhecimento, eu tenho que jogar fora, gente, os preconceitos. Para adquirir esse conhecimento, o Espiritismo vem me dizer que eu tenho que jogar fora os sentimentos de ódio, os sentimentos de vingança, tudo aquilo que me faz vibrar negativamente, eu tenho que me jogar fora, me desfazer de tudo aquilo que faz o meu corpo, o meu organismo vibrar negativamente. Que é só assim, eu estando limpo, sem preconceitos, sem sentimentos de ódio, de inveja, sentimentos de orgulho, é que eu vou ter espaço para aprender coisas novas e assim aumentar o meu conhecimento. Mas também nessa nossa fala, nós falamos de conhecimento e também da consciência. E o que é a consciência, gente? Também existem muitos estudos da psicologia, psiquiatria, filosofia acerca do conhecimento. Alguns atribuem a algo da psique, né, da alma, do espírito, a questão da consciência. Então também não vou me aprofundar muito a consciência, mas eu digo a vocês que a consciência está muito ligada, está ligada diretamente ao conhecimento. Às vezes é comum pessoas chegarem com outro quando uma outra pessoa faz algo que não é visto como possível de ser feito, né? Que é algo que é errado para a sociedade. Aí às vezes a pessoa diz assim, não dói a tua consciência? Então o que seria essa consciência, né? Que a gente diz assim, não dói a tua consciência? A consciência, gente, de uma forma assim, bem didática, para que nós possamos entender, a consciência é um vigilante que nós temos. É aquele vigilante que, no momento em que eu entendo de que eu não posso, digamos, jogar papel na rua. Dá um exemplo bem simples. Poxa, eu aprendi, eu tenho conhecimento de que eu não posso jogar lixo na rua, porque isso aí vai agredir o meio ambiente e depois vai se voltar contra mim. No momento que eu tenho isso aí como verdadeiro e está ancorado no meu conhecimento, a partir daí aquilo ali fica como um vigia para mim. Se em algum momento eu tentar jogar lixo
no meio ambiente, na rua ou em qualquer lugar, vem aquele sinal, né, dizendo, poxa, isso é errado, não pode fazer isso. Aí fica aquele alerta, aquele vigiazinho ali, né, me dizendo, olha, você não pode fazer. Então aqui nós entendemos como a consciência é aquele vigia para os nossos atos. Quando se eu entendo que eu não posso estar desviando coisas que não sejam minhas, me se apropriando de objetos que não são meus, eu já tenho aquilo que é errado, eu não posso fazer. Se em algum momento eu for me apropriar e vem aquele alerta, opa, isso não é teu, você não pode pegar, você não pode se apropriar. Então é aquele alerta, aquele vigia que nós temos e que esse vigia, ele nos acompanha gradativamente com o nosso conhecimento. À medida que nós vamos conhecendo, aí a nossa consciência vai nos acompanhando, né? Vai se alargando esse espaço da nossa consciência. Então é um vigia de tudo aquilo que nós aprendemos, né? Tudo aquilo que nós aprendemos na casa, com os pais, tudo aquilo que nós aprendemos nas igrejas, gente. Então, nas igrejas tem um aprendizado, olha, o que é correto, o que não é correto fazer. Então, se nós aprendemos aquilo e entendemos como verdadeiro, aceitamos aquilo para nós, ele fica registrado na nossa consciência. Então, se em algum momento eu for fazer algo que está na minha consciência como errado, aí vem aquele alerta. Opa, você não pode fazer. Então eu freio o que eu tenho ali, né? Quanto às coisas que eu posso fazer ou não fazer. E sobre consciência, tem uma pesquisadora onde ela cita o seguinte, onde faz uma pergunta, né? Mas em que momento essas atividades formam aquilo que você chama de sua consciência? Feita essa pergunta, e para uma pesquisadora Susan, pesquisadora da Universidade de Oxford, a consciência não é um lampejo. Então não é algo que surge naquele lampejo, mas um contínuo de conexões dos seus neurônios, que vão ocorrendo no momento em que você nasce. Veja bem, desde o momento que você nasce até o fim da sua vida. Então, é contínuo, aquilo que você vai aprendendo e vai internalizando como aceitável, como verdadeiro, como você pode fazer ou como você não pode fazer. É o que você vai acumulando ao longo da vida. Ela diz aqui, a cada nova experiência, seu cérebro faz uma representação mental que é armazenada em sua memória. Ao comer uma comida diferente, por exemplo, surgiria uma mudança nas conexões do seu cérebro. Quanto mais o mundo passa a ter significado para você, mais conexões são feitas em seu cérebro. Então, a consciência é isso, meus irmãos. Vamos entender uma linguagem simples como o nosso vigia, né? O nosso freio para tudo aquilo que nós já internalizamos como verdadeiros, como possível de ser feito ou como errado, no momento em que eu vou fazer, principalmente se eu tenho como errado, se eu for praticar, vem o alerta. Opa, não faça, que isso é errado. Então, meus queridos, essa era a mensagem que eu tinha para todos. Obrigado pela atenção e se gostou da nossa conversa, você pode encaminhar, compartilhar com aquele seu amigo que pode estar precisando desse tipo de informação. E nós estamos aqui de braços abertos a recebê-lo qualquer um de vocês. E se tiverem alguma pergunta, alguma coisa que pode ser feita, que seja feito, nós teremos o maior prazer em responder. Muito obrigado a todos e um ótimo domingo e uma maravilhosa semana que está começando a todos nós. Abraço carinhoso a todos.